Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conquistar. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia. Teremos a aula de número 7, cujo título é Clássicos são eternos? Cujo objeto de conhecimento é a sociologia e o estudo da sociedade. Vamos agora à nossa dúvida. O que nós temos aqui? Várias imagens. Todas geram dúvidas? Eu acho que não. Temos aqui violinos, que representam a música clássica. Temos aqui uma bailarina, tchan, que representa o balé clássico. Livros. Tem muitos livros que a gente gosta demais, que são eternos, duram 100, 200 anos, como, por exemplo, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Pronto, tem outro clássico que você, com certeza, não esquece, o jogo de futebol. Tem alguns que são clássicos, porque clássico é considerado um modelo de gênero, exemplar, uma obra que se tornou clássica em conformidade com um ideal, com as regras e com os usos estabelecidos. Tradicional. E aí, você já sabe o que é um clássico? Um tempinho para pensar. A sociologia é uma ciência que também possui clássicos, mas quero lembrar a vocês que a sociologia só se tornou uma ciência depois dela ter constituído um método de análise e um objeto bem definido. E isso aconteceu com um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. Nessa imagem, Durkheim é o primeiro que aparece, porque não que ele tenha sido o primeiro a pensar sociologia, mas foi o primeiro a criar, a constituir, a estabelecer o método de análise e o objeto próprio da ciência sociológica. E isso ele fez em conjunto com outros autores, como os alemães Karl Marx e Max Weber. Juntando a ideia e o pensamento dos três, eles vão compor o que nós chamamos de sociologia clássica, porque os modelos estabelecidos para análise da sociedade por esses autores continuam válidos e válidas até hoje. Cada autor, ao seu modo, deu à sociologia aquilo que era necessário para que ela se tornasse uma ciência. Desta forma, cada um destes autores trouxe a sua contribuição. Durkheim, Marx e Weber, todos trouxeram ideias, todos trouxeram teorias, cada um a seu modo, de forma diferenciada para compreendermos a sociedade capitalista, que é a sociedade que nós estamos inseridos. E, nesta aula, vamos tratar de um desses autores. Qual será? Émile Durkheim. Lembrando que Durkheim compõe aquele tripé dos clássicos da sociologia. Émile Durkheim, ele é um sociólogo francês. Ele trouxe para nós a teoria funcionalista. Teoria funcionalista é um dos modos de perceber a sociedade. Ele foi o primeiro docente a ocupar uma cadeira, uma cátedra de sociologia em uma universidade. Ele formulou sua concepção sobre a sociologia, que é chamada de sociologia funcionalista, inspirada em modelos biológicos com aplicações sociais.
Lendo essa palavra da teoria funcionalista, como está escrito aqui, que se refere a Émile Durkheim, nós podemos compreender que ele entende a sociedade como um corpo, afinal de contas, ele trouxe esse modelo das ciências biológicas. E ele entende a sociedade como um corpo. Como é um corpo? Composto de órgãos. Cada um destes órgãos tem uma função específica. Por isso, a palavra funcionalista. Se um desses órgãos não funciona bem, o corpo todo também não funcionará bem. Conseguiram compreender por que e como Durkheim entende o desenvolvimento, a organização da sociedade capitalista, olhando por esse lado, por esse prisma que é a teoria funcionalista? Desta forma, para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia é o fato social, o qual deve ser estudado como coisa. Olha que interessante. Durkheim teoriza, entende a sociedade como um corpo humano através da sua teoria funcionalista. Ele caracteriza o fato social como principal objeto de estudo e diz que este objeto é uma coisa. E agora, professor, o que nós iremos fazer? Vamos entender a teoria durkheimiana quando ele diz que o objeto de estudo da sociologia é o fato social. O sistema sociológico de Durkheim baseia-se em 4 princípios fundamentais. O primeiro deles é que a sociologia é uma ciência independente das demais ciências sociais e também da filosofia. Isso Durkheim conseguiu através da sua metodologia e estabelecendo o objeto de estudo da sociologia, neste caso, os fatos sociais. A seguir, Durkheim diz que a realidade ela é formada por fenômenos coletivos, muitas pessoas. Não é só um indivíduo, não é só uma pessoa, mas é o coletivo. Desta forma, entende-se que sociologia sempre vai estudar o fenômeno de forma coletiva. Este fenômeno, do ponto de vista de Durkheim, é considerado uma coisa. E qual é a causa do fato social? Para Durkheim, a causa de cada fato social deve ser procurada entre fenômenos sociais que as antecedem, ou seja, coisas vieram antes que vai culminar, que vai terminar com aquele fato social. Pois todos os fatos sociais, eles são, vamos dizer assim, exteriores ao indivíduo. Eles nunca são do indivíduo para a sociedade, mas da sociedade para o indivíduo, formando uma realidade específica. Este é o 4º princípio, vejam bem, do fato social e da sociologia durkheimiana. Pensando desta forma, nós vamos ter algumas características que vão fundamentar este objeto de estudo da sociologia de acordo com Durkheim. E quais são essas características? Primeira, exterioridade. Segunda, generalidade. E terceira, coercitividade. Traduzindo rapidamente essas palavras, todo fato social ele é exterior ao indivíduo. Aquilo que nós já comentamos no princípio da sociologia de Durkheim. Nunca vai do indivíduo para a sociedade, mas é a sociedade agindo sobre o indivíduo. Generalidade, ele é geral. Vai envolver a todos, não vai envolver só a mim ou só a você. Vai envolver toda a sociedade. Lembre-se que ela é coletiva, muitas pessoas. E coercitividade. Esta palavra, gente, anotem, se você não fizer o que é certo, você vai ser punido. E este certo é de acordo com o modelo social no qual nós estamos inseridos. Existem determinadas regras, determinadas normas que devem ser seguidas.
E, se elas não forem cumpridas, nós vamos sofrer o quê? A coerção da sociedade. Vejam que os fatos sociais, eles atingem toda a sociedade. Nenhum canto, nenhum lugar da sociedade não é atingido pelos fatos sociais. O que só é possível se admitirmos que a sociedade é um todo, é um corpo integrado e que qualquer alteração afeta toda a sociedade. Ou seja, se algo não vai bem em algum setor da sociedade, toda essa sociedade sentirá o efeito. Partindo deste raciocínio, Durkheim desenvolve dois dos seus principais conceitos, que são a instituição social, que é o corpo da sociedade, e se tiver algum problema, se tiver alguma coisa errada, surge a anomia. Isso significa que há uma desordem social. Mas Durkheim também conclui que, se não houver nenhuma anomia, nenhum problema na sociedade, ela segue perfeita. É por isso que ele diz que a ordem e o progresso devem ser contidas. Você já ouviu essa palavra, né? Ordem e progresso? Pois ele vem diretamente desta teoria de Durkheim. E vamos ao show do nosso conceito com Émile Durkheim. E para concluir o show do conceito do nosso clássico Émile Durkheim, ele diz o seguinte, que o papel do sociólogo seria, portanto, estudar, entender e ajudar a sociedade. Este é o nosso clássico Émile Durkheim. Vamos agora ao nosso checklist. O checklist do conteúdo nos diz que o sociólogo francês clássico da sociologia, Émile Durkheim, foi o teórico que criou a cátedra Sociologia. Lembrando que cátedra é a cadeira de sociologia dentro de uma universidade. Ele também é considerado pai da sociologia. Por quê? Porque ele criou essa ciência, ele trouxe um método, trouxe um objeto de estudo específico para a sociologia. E nós vimos que este objeto é o fato social. O fato social, ele representa o principal objeto de estudo da sociologia e tem 3 características fundamentais. Toda vez que nós falarmos de Durkheim, nós vamos lembrar de fato social e vamos já saber que ele tem 3 características. A primeira, exterioridade. Ela é exterior ao indivíduo. Não é o indivíduo que influencia a sociedade, é a sociedade que está fora do indivíduo que influencia as ações e atitudes deste indivíduo. 2, ela é geral, é a generalidade. Ela atinge a todos dentro daquela sociedade. E 3, se o indivíduo não cumpre as normas instituídas por aquela sociedade, ele sofre uma coerção, que é a coercitividade. Não fez o que é certo, vai ser punido, vai ser coercido. Olha que interessante. É por isso que Durkheim é considerado um funcionalista e um positivista. São 2 teorias que estão interligadas para a compreensão da organização, da mudança, do que acontece dentro da sociedade, que é funcionalista. Lembrando aqui que ele pensa a sociedade como um corpo humano, onde todos os órgãos têm que funcionar direitinho, porque cada órgão é uma instituição social. E se este órgão ou esta instituição social não estiver funcionando, ela está sofrendo o quê? De anomia. É quando aquele órgão, aquela instituição social não está bem. Então, ela está anômica. Estes são conceitos muito interessantes e fundamentais dentro da teoria de Émile Durkheim, que é o nosso clássico da sociologia.
E ele diz o seguinte, para encerrar, Durkheim diz, a sociologia vai buscar estudar, entender e ajudar a sociedade. Este é o papel do sociólogo. Tudo bem? Entenderam? Legal! Vamos agora chamar a nossa dica. Vamos iniciar a nossa dica pelo Anote Aí 1, que diz o seguinte: o pai da sociologia é Émile Durkheim. Esse senhor que vocês estão vendo aqui nessa imagem é Émile Durkheim, o francês que criou a primeira cátedra, a primeira cadeira universitária de sociologia. Ele transformou o estudo da sociedade, a sociologia, em uma ciência específica. Quando ele estabeleceu um método próprio de estudo, quando ele estabeleceu um objeto próprio de conhecimento para uma ciência que até então era novidade, lá no século XIX, para aquela sociedade. E Durkheim vai trazer esse conhecimento. Por isso, ele é considerado um clássico da sociologia, pois seu entendimento, seu conhecimento e a sua cátedra, que é a ciência sociológica, é válida até os dias de hoje. Os clássicos são eternos e até hoje clássicos como Durkheim continuam entre nós validando a análise e a interpretação da sociedade. Anote aí 2 completa dizendo o seguinte, que Durkheim ele trouxe este objeto da sociologia, que é o fato social. Mas o fato social ele tem algumas características para eu entender, para nós compreendermos como ele está posto dentro da sociedade. E quais são essas características? A primeira delas é a exterioridade. Todo fato social, ele é exterior ao indivíduo. Não é o indivíduo que influencia a sociedade, mas é a sociedade que vai influenciar as ações do indivíduo. Segundo ponto, que é a característica do fato social, é a generalidade. Ele é geral. O fato social, ele atinge a todos, não somente a mim, não somente a você, mas a todos os integrantes, a todos os indivíduos que compõem aquela sociedade. E terceira característica fundamental do fato social é a coercitividade. Essa palavrinha significa o quê? Se você, se eu, se nós não cumprirmos o que está determinado por esta sociedade, se nós não cumprirmos algumas regrinhas que estão postas, a sociedade, que é exterior a nós, que é geral a todos nós, ela vai nos cobrar, ela vai dizer, isso não está certo. Portanto, você vai ser punido por isso. Você vai sofrer a coerção. Portanto, não esqueça, anote aí 2. Fato social tem 3 características que são fundamentais: exterioridade, generalidade e coercitividade. Esses 3 pontos, essas 3 características não podem faltar na sua análise sociológica quando o fato social vai ser identificado em determinada sociedade. E quem nos trouxe isso foi o clássico da sociologia chamado Émile Durkheim, o francês que até hoje tem sua teoria válida e é considerado o pai da sociologia. Tudo bem? Tudo ok? Anotado? Então vamos ao encerramento. O Conquistar agradece a participação de todos e todas, mas antes de encerrarmos nossa aula, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. CMEAN, que está presente no @Centro de Mídias _AM, marcando também a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Mais uma vez,
Obrigado e até a próxima aula, gente!